Quem é que nunca sentiu culpa? Eu escolhi trazer esse tema porque a culpa é uma das experiências vivenciadas, arrisco dizer que por todos nós seres humanos. Ela atua em amplo espectro, o que significa que abrange tanto os movimentos e situações mais simples, como também os mais complexos. Desde sentir, por exemplo, uma pequena culpa por ter comido um brigadeiro enquanto eu estava na dieta, até sentir uma culpa avassaladora por não ter feito algo por alguém enquanto essa pessoa estava viva. Dessa forma, lidar com a culpa é algo que certamente nós já experimentamos ou vamos experimentar em algum momento das nossas vidas. Mas afinal, o que é a culpa? Como a própria origem da palavra sugere, o movimento de culpar está relacionado a um ato de censura, de crítica e até mesmo de acusação. E é por esse motivo que esse sentimento é mobilizado internamente dentro de nós quando nos deparamos com situações onde julgamos que existiu uma falta, um erro ou um defeito, geralmente que tenha acontecido de forma voluntária. Sendo assim, a culpa é um estado emocional que está intimamente conectado com o remorso que surge quando alguém acredita que violou algum padrão tido como o melhor ou como o correto. Ou seja, depois que eu fiz ou que eu não fiz algo que no meu entendimento deveria ter sido de outra maneira, eu me arrependo, então a culpa surge. O que é perfeitamente natural e compreensível. Eu acredito que se você já chegou até aqui e assistiu aos nossos outros vídeos, certamente você já tenha consciência, mas eu acredito que nós podemos reforçar. As emoções não são algo negativo a ser eliminado nas nossas vidas. Pelo contrário, elas são estados internos que cumprem uma função específica. Dessa forma, o primeiro ponto é identificar que você está sentindo culpa e permitir-se sentir essa culpa. E está tudo bem. Agora, entenda que há uma diferença entre permitir-se sentir culpa e deixar que o pessimismo se instale, entrando em um looping infinito de sofrimento. Entrar nesse ciclo de negatividade nos impede de crescer e aprender com o erro cometido. Feito isso, nós podemos seguir para o segundo passo. Por que é que nós sentimos culpa? Qual é a função que ela tem? A culpa, no seu espectro saudável, funciona para nós como uma espécie de bússola moral. De que forma? Gerando um desconforto interno natural que invariavelmente nos leva a uma reflexão sobre a ação correta para aquele momento, ou, utilizando a analogia da bússola, sobre qual o caminho certo que nós devemos seguir. Dessa forma, a culpa, atuando de forma funcional, nos possibilita uma oportunidade de aprendizado, de melhorarmos e de agirmos de forma diferente. Quando a culpa me leva para uma reflexão saudável, ela cumpre o seu papel de aprendizado. Nesse caso, o que é que realmente eu podia ter feito de forma diferente? Qual outro comportamento eu poderia ter tido nesse caso para alcançar um resultado melhor? Por outro lado, a culpa pode também atuar no espectro não saudável ou disfuncional. Isto acontece quando a culpa se manifesta de uma forma exagerada, ou seja, em uma proporção maior do que deveria ser e, como consequência, gera pensamentos disfuncionais e prejuízos ao nosso sistema. Essa culpa disfuncional, como o próprio adjetivo sugere, apresenta um mau funcionamento, ou seja, não cumpre a sua função primária, que é nos levar à reflexão. Em contrapartida, nos leva para o sofrimento. Mas por que isso acontece? Eu penso que não existe uma única resposta, mas eu quero compartilhar 2 motivos que eu acredito que têm profunda influência nas nossas dinâmicas de culpa exagerada.
Muitas vezes essa forma exacerbada de lidar com a culpa está conectada com as nossas experiências anteriores que nós vivemos na infância. Quando você era pequeno e cometia um erro, você encontrava um ambiente seguro, onde os adultos compreendiam os desafios da idade, estimulavam a correção do erro através de aprendizado e superação, ou você encontrava um ambiente que era mais hostil e agressivo, onde o erro era punido e a sensação de fracasso se instalava? Esse é o primeiro motivo. Episódios anteriores, especialmente na infância. O segundo motivo que eu tenho observado que pode potencializar essa sensação de culpa é o contexto atual onde nós estamos instalados. Por exemplo, se você vive uma relação onde o outro tem uma tendência a frequentemente transferir para você a responsabilidade. E se você, em função de uma dinâmica que já está instalada aí dentro, por exemplo, por algo vivido na infância, como eu acabei de dizer, toma isso como verdade, a chance da culpa se potencializar e caminhar para algo disfuncional é muito grande. Agora, eu gostaria de deixar claro algo que é realmente muito importante. O objetivo dessa compreensão da possível origem da culpa em desmedida não é nos levar para uma postura vitimista, que utiliza esses aspectos, histórias ou contextos como uma credencial para continuar agindo da mesma forma, mas sim nos levar à compreensão dessa dinâmica para que a gente possa, daqui para frente, transformá-la. Eu aproveito para compartilhar aqui o link do nosso vídeo sobre o vitimismo, caso você ainda não tenha assistido ou caso você queira rever. Agora que nós já temos a consciência sobre as polaridades funcionais e disfuncionais da culpa e também nós já compreendemos de onde pode vir o aspecto disfuncional, o que fazer? Mais uma vez, eu quero lembrar que existem situações mais complexas, onde o sentimento exagerado de culpa instalado é persistente e afeta gravemente as relações, e muitas vezes até a nossa saúde. Nesses casos mais complexos, lembre-se sempre da importância de procurar ajuda profissional. Dito isso, eu compartilho aqui alguns pontos que eu penso que podem contribuir de alguma forma. O primeiro deles é o seguinte: nós vamos errar. Simples assim. Provavelmente você pode pensar, mas isso é óbvio. O problema é que a maioria das pessoas, embora saiba disso, não tem isso internalizado. O erro é uma condição humana e faz parte da nossa experiência e do nosso processo de aprendizado. Olha para a nossa história, enquanto humanidade. Quanto do que nós temos hoje é consequência de um processo de tentativa e erro? Eu arrisco dizer que a maioria das coisas. Agora olha para a sua vida. Quanto do que você é hoje passa pelo processo de aprendizado a partir dos erros que você cometeu? Essa compreensão é fundamental para aliviar a carga, o estigma que o erro carrega como sendo algo ruim, que nos destrói e deve ser eliminado da nossa vida. O erro faz parte e compreender isso nos coloca definitivamente em um lugar melhor para lidar com ele. Ao fazer isso, o erro se torna algo positivo na nossa vida, como uma trilha em direção a um resultado desejado. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: troque culpa por responsabilidade. Mais uma vez, isso pode parecer algo banal, um simples jogo de palavras, mas o fato é que a palavra culpa carrega culturalmente um peso muito grande, e o contato com ela geralmente mobiliza dentro de nós experiências mais densas e pesadas, o que geralmente tende a nos levar para um lugar de sofrimento. A responsabilidade, por sua vez, nos leva para um outro lugar interno, muito mais conectado com a ação e com a nossa potência de aprender com o erro cometido. A responsabilidade nos leva, de fato, para um lugar de protagonismo nas nossas vidas que nos permite discernir
o que é responsabilidade nossa e o que não é. Qual é o tamanho dessa questão na minha vida? Quais são as minhas limitações e quais são as ações que eu posso adotar para atingir o resultado que eu procuro? O terceiro ponto, agora que nós já trocamos culpa por responsabilidade, é assumir a responsabilidade ao invés de terceirizar. Sabe aquele ditado que diz assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser? Pois é. É exatamente o que muitas pessoas fazem com a sua responsabilidade nos eventos. Elas transferem toda a responsabilidade daquilo que está acontecendo para o outro. Meu marido me faz infeliz, eu sou assim porque os meus pais me abandonaram, o meu chefe me persegue, o meu professor tem implicância comigo. O nosso objetivo no processo de autoconhecimento é permitir que, através de uma postura centrada e consciente, você possa analisar a situação, problema e identificar qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação. O que é que eu posso fazer dentro do meu campo de atuação para atingir um outro resultado? O que é meu, o que é do outro e o que é incontrolável. Dessa forma, nós conseguimos ampliar a nossa capacidade de escolha e agimos em equilíbrio. Nem no extremo de nada é minha responsabilidade e nem no outro extremo de carregar toda a responsabilidade do mundo nas costas. Nós temos um vídeo que fala especificamente sobre autorresponsabilidade, eu vou deixar o link aqui. O quarto ponto, agora que nós já temos consciência da nossa parcela de responsabilidade na situação, é: existe alguma coisa que eu possa fazer nesse caso? Se sim, quais são os recursos dos quais eu preciso? Quais são as mudanças que eu preciso fazer? Quais são os comportamentos diferentes exigidos nesse caso para um resultado melhor? Quando fazemos essas reflexões, nós nos conectamos com a nossa capacidade de realização. Se eu já sei como agir, se eu já tenho recursos necessários, eu coloco em prática. Se eu não sei como agir, ou se eu não tenho os recursos ainda, eu vou em busca de ajuda. Agora, pode ser que a resposta para a pergunta inicial seja: não, nesse caso não há nada que eu possa fazer. Por exemplo, em uma situação que é incontrolável. Nesse caso, o convite é para o exercício da nossa aceitação e no como lidamos com essa situação daqui para frente. Aceitar e seguir em frente é um recurso libertador nessas situações. O quinto e último ponto dessa reflexão é: qual é o aprendizado? Olhe para essa situação que gerou em você esse sentimento de culpa. Após aplicar os pontos anteriores, eu te pergunto: o que é que você aprendeu com isso? De que forma isso fez de você um ser humano mais maduro? O que muda dentro de você daqui para frente depois dessa experiência? Quando fazemos isso, nós escolhemos transformar as coisas difíceis que nos acontecem em fonte de aprendizado e força para seguirmos em frente. Quando colocamos o foco no aprendizado, nós olhamos para o que nós ganhamos com essa situação. Quando nós colocamos o foco exclusivamente na culpa, nós só olhamos para o que nós perdemos com essa situação. Para onde é que você escolhe olhar? Se você sente que esses recursos de alguma forma podem te ajudar, aplique-os em uma situação onde a culpa ainda esteja presente de forma disfuncional e perceba como você se sente. Além disso, se eles fizerem sentido para você, lembre-se de utilizá-los nas situações futuras para poder lidar com a culpa de uma forma melhor. Vamos em frente e boa jornada.